Alô, pessoas queridas, que bom estar com você de novo. E agora mais uma aulinha. Como a gente já estudou meiose, agora fica super tranquilo. O objetivo dessa aula, que é a nossa 36, olha quantas aulas a gente já fez, é estudar a formação dos gametas. Claro, estou falando de animais. E a formação de gametas em animais depende fundamentalmente da meiose. É claro que há o uso das duas divisões, mas no começo do processo é a mitose, que a gente não conta, a gente conta realmente a meiose, que lembra, ela mantém constante o número de cromossomos ao longo das gerações. Então guarda o seguinte, processo de produção de gameta, chama gametogênese. Gênese quer dizer formação de. Só que eu tenho dois tipos de gametas, masculino é o espermatozoide, feminino é o óvulo. Então eu chamo de espermatogênese para produzir espermatozoide e ovulogênese para produzir o óvulo. Cuidado, estou te contando uma coisa que já caiu em vestibular de federal aí pelo Brasil afora. Os dois processos, espermatogênese e ovulogênese, filosoficamente são idênticos, só que eles, ao longo da evolução, aprimoraram algumas diferenças entre os dois. E é claro, exatamente essas diferenças são cobradas em provas de concurso, vestibular, Enem, afinal de contas. É isso que eu vou te chamar a atenção agora, para aquilo que caracteriza cada etapa dessa e aquilo que diferencia as duas etapas e as perguntas que normalmente vêm. Vamos lá? Então, meu amigo, arrase no Enem 2016, aula 36, gametogênese. Ó, fundamental para a reprodução sexuada, né? Então, divisão celular por meiose, reduz o número de cromossomos, passa de 2N para N. Durante a fecundação, eu já te contei em aula anterior, restabelece o número. Por quê? Se eu produzo o espermatozoide SPTZ com N e o óvulo com N, na fecundação eles se somam, N mais N vai dar 2N, que é o zigoto ou ovo. Então é bem tranquilo. A brincadeira é essa. Vai produzir gameta, reduz o número de cromossomos. Fecunda, volta ao normal. Vai produzir, reduz para um conjunto. Fecunda, resgata os dois conjuntos. Se você guardar a sequência, meu amigo, é moleza. Vamos lá? Ó, tipos de células quanto ao número de cromossomos. Eu já te falei antes em outras aulas, aqui só para deixar marcado. Célula somática é célula que constitui o teu corpo e elas são diploides. Célula reprodutora a gente chama de gameta. Quais são? Espermatozoides e óvulos, e elas são células haploides. Isso quer dizer que na célula somática os cromossomos estão aos pares, ok? Nas células reprodutoras, cada cromossomo está sozinho, sem o seu respectivo par, ok? Vamos lá, gametogênese, então, processo de formação de gametas, ó, a partir de células geminativas que são diploides. Já te falei espermatogênese, espermatozoide, ovulogênese, óvulo. Então agora, eu vou te dar algumas dicas, chamar a atenção, mas onde você vai marcar mesmo é no desenho esquemático, tanto da espermatogênese quanto da ovulogênese. Vamos lá? Primeiro, onde ocorre a espermatogênese? Nos túbulos seminíferos. Se você tiver um corte do testículo, vão ter várias lojinhas. Dentro dessas lojinhas, desses sítios, tem um monte de tubinho extremamente fininho e dentro deles estão as células germinativas, ok? Então eles são chamados de túbulos seminíferos. Estão aonde? No testículo. Essas células, etapas. Primeiro período, chamado germinativo, proliferativo ou de germinação, proliferação. Ou de multiplicação. Alguns livros falam em multiplicação.
Por quê? Aquelas células diploides, que eram células germinativas, começam a fazer mitose. Mitose, hein? E dão origem a células chamadas espermatogônias. Essas espermatogônias continuam fazendo mitose, sendo que algumas crescem. Você imagina que para fecundar precisa um único óvulo, mas eu preciso de uma ejaculação de 200 a 300, 400 milhões de espermatozoides em cada ejaculação. Por quê? Porque é uma dificuldade muito grande de fecundar e precisa um grande número de espermatozoides. Por isso, esse processo ocorre no homem ao longo de toda a sua vida. Essas espermatogônias, vejam, chegamos à puberdade, elas vão crescer, ó. Cada espermatogônia aumenta de volume e forma uma célula chamada espermatócito primário ou 1. Põe uma romano aqui. Esta célula é quem vai entrar em meiose. E aí, meu amigo, fica fácil, porque na meiose você parte de uma célula diploide, que é essa aqui, forma duas haploides, e cada duas mais duas haploides. A gente acabou de estudar numa outra aula em meiose. Ok? O que dá isso aqui, ó? Cresceu, aumentou de volume. A maturação, essa etapa de maturação corresponde à meiose. Então, ó, ao final da meiose 1, reducional. Então tá aqui, ó, atenção, espermatócito primário, meiose 1, que é reducional. Aí vai produzir o quê? Duas células haploides, chamadas de quê? De espermatócitos secundários ou 2. Cada uma delas entra na meiose 2, que é o quê? Equacional. A gente viu isso na meiose. Aí totaliza 4 células haploides, chamadas espermátides. Cada célula dessa se transforma num espermatozoide. Vou fazer só 2 aqui para você ver. Esse período de transformação em espermatozoide chama o quê? Etapa de diferenciação. E o fenômeno, a etapa é de diferenciação. E o fenômeno chama espermiogênese. Tá? Então, o fenômeno espermiogênese é a etapa de diferenciação. E a gente tem esse esqueminha. Eu vou te contar no esqueminha exatamente o que cai nas provas. Toda a questão deriva do que eu te falar agora. Meu amigo, presta atenção. Veja aqui. Célula germinativa, 2N. Mitose, formou o quê? Espermatogônia, 2N. Ó, período germinativo ou de proliferação, tanto faz, ou multiplicação, porque está aumentando o número de células. Essas espermatogônias continuam fazendo mitose. Isso aqui não é meiose ainda, gente. Aí, algumas delas crescem, período de crescimento. Olha aqui o espermatócito primário. Eu vou pedir que você marque esta célula, porque na prova nunca vem colorido assim para diferenciar. Você tem um grupo para trás. Para trás, daqui para trás é tudo diploide. Daqui para frente é tudo haploide. Por quê? Porque essa célula entra e faz a meiose 1, produzindo duas outras células chamadas espermatócitos secundários, haploides. Aí vem a meiose 2, ó, essa é reducional e a outra é equacional. Produzindo 4 espermátides. Aqui está a espermiogênese, ó.
Aí elas transformaram em espermatozoides que não tem mais acento. Período de diferenciação. Agora, gente, eu vou te contar como são formuladas as questões de espermiogênese. Primeiro, o pessoal pede para você colocar em ordem a partir de espermatogônia. Eles não vão falar da germinativa normalmente. Então tem espermatogônia, espermatócito primário, secundário, espermátide e espermatozoide. Você vê que tem tudo de espermatogênese, lá é tudo ovo de óvulo, daqui a pouco a gente vai ver. Então, como tem tudo espermato, guarda o final, gônia, cito 1, cito 2, tirizoide. Até a gente brinca com o pessoal aqui e fala, gônia, cito 1, cito 2, tirizoide. Você pode brincar aí. Tenho certeza que em 20 minutos de brincadeira com seus amigos você vai guardar. Chega lá, gônia, cito 1, cito 2, tirizoide. Eu dou um embalo, ó. Gônia, cito 1, cito 2, tirizoide. Gônia, cito 1, cito 2, tirizoide. Você guardou a sequência. Pode perguntar as etapas. Então, primeiro multiplica, depois cresce, depois divide, faz a meiose, né? Amadurece. Ó, primeiro multiplica, cresce, amadurece e diferencia. Ok? Agora, o que mais se pede, gente, por favor, marca espermatócito primário. Às vezes eles falam espermatogônia porque é o que vai crescer. Quantos espermatozoides são produzidos a partir de cada espermatócito primário? 4. 4. Porque é o início da meiose. Saiu daqui e vem para cá, ó. 4. Quantos a partir de cada espermatócito secundário? Cada um desses forma 2. Ó, esse aqui formou mais 2. E quantos espermatozoides a partir de cada espermátide? Ele só se diferencia. Então faz 4, 2, 1. Porque o pessoal vai jogar um número aleatório só para você multiplicar, porque 4, 2, 1 todo mundo vai guardar. Chega ao absurdo de pedir 100. Quantos espermatozoides são produzidos a partir de 100 espermatócitos primários, 100 secundários e 100 espermátides, respectivamente? Quer dizer, em ordem. 4, 2, 1, 400, 200 e 100. Tá? Toma cuidado que isso cai bastante. Joia, gente? Vamos ver, então, as partes de um espermatozoide. Ele tem uma cabeça, aí a cabeça tem um núcleo e tem essa parte distal chamada acrosoma, que resulta, olha aqui, com núcleo, acrossomo ou acrossoma, que é isso aqui, e um capuzinho que é contendo enzimas. Da onde já origina isso? Do Golgi. Aí tem o quê? Uma cauda. Só que essa cauda tem uma peça intermediária, que você vai ver o desenho daqui a pouco, está cheio de mitocôndria aqui. E essa cauda é um flagelo. A cauda tem que movimentar para o espermatozoide poder andar. Então tem uma cabeça e uma cauda. O que aproveita do espermatozoide? Só o núcleo. Ele é um emissário que leva um núcleo para fecundar. Então cabeça com núcleo, acrossomo e capuz, né? Guarda só o acrossomo que eles pedem. A cauda é um flagelo, movimenta, tem a peça intermediária cheia de mitocôndria, eles vão perguntar para que serve a mitocôndria. Mitocôndria é respiração, né? Para fornecer energia para a cauda, que é o flagelo, movimentar. Então, ó, energia para movimentação. Quem é que dá o estímulo para fazer espermatogênese? É a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Por isso que o processo para valer começa na puberdade. Quando o menino começa a produzir testosterona em larga escala, o processo tem início para valer até o final da vida do menino. Ó, dá uma olhada aqui que bonito. Ó, os espermatozoides. Olha aqui o acrossoma, essa pontinha aqui que ajuda a penetrar nessa camada aqui, ó, para poder fecundar. Essa camada chama corona radiata, que protege a célula, né? E aí tem um gelzinho que é a zona pelúcida, ele vai ter que furar isso aqui e ele fura com as enzimas que tem no acrossoma. Ele fica batendo ali e vai furando até chegar na membrana. Ó, aqui está a peça intermediária.
com as mitocôndrias, um monte para dar energia para a cauda, que é o flagelo, e os centríolozinhos. Aqui também, ó, a peça intermediária aqui chamada de colo, né? E a cauda, que é o flagelo. Valeu? Bem tranquilo, né? Você já sabe o que se pede da espermatogênese, agora eu vou te contar as diferenças da ovulogênese e as perguntas em cima das diferenças. Presta bem atenção. Ó, processo de produção de óvulos ocorre onde? Lá no ovário. Etapa germinativa. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Ocorre na vida embrionária, entre o segundo e o 7º mês de vida intrauterina. Então, as células germinativas vão formar ovogônias, uma parte dessas ovogônias degenera. Gente, olha que louco, como a menina é mais rápida do que o menino. O início da produção dos gametas da menina começa antes mesmo dela nascer. Lá entre o 2º e o 7º mês. Olha que louco, gente. Então, por favor, a primeira etapa, que é a de proliferação germinativa, de multiplicação, ocorre na vida intrauterina, antes de nascer. Vamos à segunda? Crescimento. Aumento de volume forma o quê? Ovócito primário. E, gente, olha aqui, maturação. Inicia antes do nascimento da menina. Quando as meninas nascem, o ovócito primário já entrou em meiose e para em prófase 1 suspensa. Esse dado aqui é importantíssimo. Então, gente, por favor, toda menina, quando nasce, já tem ovócito primário. Olha que louco. Cada menina nasce, em média, com 400 mil ovócitos primários, que ficam dentro de uma cápsulazinha, que a gente chama de folículo ovariano. Então, às vezes, eles falam 400 mil ovócitos primários ou folículos ovarianos. Dá no mesmo. Parece aquela brincadeira do Kinder Ovo. O folículo ovariano parece a cápsulazinha do Kinder Ovo. E o brinquedinho que está dentro é o ovócito primário. Atenção, em prófase 1 suspensa. A partir da puberdade, alguns ovócitos primários retomam, cuidado, eles não entram em meiose porque já estavam, retomam a meiose. E normalmente um apenas chega ao final, chegar mais de um pode ter gêmeos, um chega ao final do processo, os outros degeneram. Por isso que em toda a vida reprodutiva da mulher, no máximo, vão ser amadurecidos aí em torno de 400 óvulos. O resto degenera. Então ela começa com 400 mil possibilidades e usa, na verdade, no máximo 400. Então, por favor, anote ali. A menina nasce com o ovócito primário em prófase 1 suspensa, então já está na fase de maturação. Então, olha, a fase proliferativa, ou germinativa, a fase de crescimento e o início da maturação, tudo antes da menina nascer. Olha ali, a partir da puberdade, os ciclos ovarianos são ciclos menstruais, né? Em cada um deles, já falei, alguns retomam e um chega no final do processo. Aí o que acontece? Dá uma olhada aqui. O ovócito primário faz a primeira divisão, a meiose 1. Aí produz o quê? Uma célula pequenininha chamada primeiro glóbulo polar. Dependendo do mês, ou ela morre ou faz a segunda divisão. E uma grandinha chamada ovócito secundário. Guarda essa célula, ok? Então, ó, ovócito secundário. Agora, uma outra novidade para você. O ovócito secundário para a segunda divisão em metáfase 2 e ocorre a ovulação. Então, gente, por favor, vou falar devagar. Quando a mulher ovula, ela não libera óvulo, ela libera o ovócito secundário. Até eu tenho alguns colegas que, para brincar, para os alunos nunca esquecerem, eles dizem que a mulher ovocitou e não que ela ovulou.
Você não vai corrigir ninguém, não vai falar para ninguém, principalmente ali no... Imagina aquele almoço de família final de semana que você resolve contar o que aprendeu. Não, fica para você informalmente, você fala para alguns, mas não formalmente. Gente, uma mulher que nunca engravidou, nunca teve óvulo. Porque essa célula liberada durante a ovulação, que alguns chamam de ovocitação, né? Porque libera o ovócito 2, quem dá o estímulo para a segunda divisão é o espermatozoide. Mas por quê? Por um motivo muito simples. Não vai gastar energia a mulher ainda fazer a segunda divisão se não vai fecundar. Então, se pintar espermatozoide na jogada, aí termina a divisão. Ai, se não pintar, em 24 a 48 horas o ovócito secundário morre e degenera. Tá bem? É simples assim. Então vamos lá, ó. Quem que dá o estímulo para continuidade? A penetração do espermatozoide. Então você viu que tem um ovócito secundário, aí tem aquela zona pelúcida, aí tem toda a corona radiata, que são células foliculares que protegem, e o seu espermatozoide chega aqui, ó. Aí ele vai ter que liberar enzimas para furar, fazer um conezinho aqui, ó, de penetração, até que ele consiga tocar a membrana. Quando ele toca a membrana, a divisão se completa. Aí vira óvulo. Então ele toca no ovócito secundário e fecunda o óvulo. Ó. Aí finaliza a meiose 2, ocorre a fusão dos pronúcleos, que a gente chama assim, o masculino do espermatozoide, o feminino do óvulo, e está feita a primeira célula do novo indivíduo, diploide, chamada ovo ou zigoto. Só aguarde que a primeira menstruação chama menarca e o final da vida reprodutiva da mulher, menopausa. Eu quero que guarde outra coisa. Não há a diferenciação aqui. De vez em quando eles perguntam o seguinte, qual é a única etapa que tem na espermatogênese e não tem na ovulogênese? É a diferenciação, porque a geminativa ou proliferativa tem, crescimento tem, maturação é a meiose tem, só sobrou a última que não tem, tá? Então não vai esquecer disso. Quando a mulher ovula o ovócito secundário em metáfase 2. Não pintou espermatozoide, morreu aí. Ah, pintou espermatozoide, ó. O espermatozoide vem assim, toca a membrana. Quando ele toca a membrana, promove a segunda divisão. E aí o que que acontece na segunda divisão? Dá uma olhada aqui. Célula geminativa. Lá a menina está dentro da mamãe se fazendo. Aí começou entre o segundo e o sétimo mês de vida intrauterina, ocorre isso aqui, forma espermatogônia. A espermatogônia cresce e vira espermatócito primário. Ó, aqui período de crescimento. Aqui, gente, perdão. Eu falei espermatócito, não. Ovócito primário, tá? Então, vamos voltar tudo lá. É ovogônia, não é espermatogônia, e é ovócito primário, não é espermatócito primário. No cansaço aqui, eu já estou confundindo com a espermatogênese, tá? Então, aqui, ovogônia, ó, 2N, 2N, 2N. Isso aqui tudo é ovogônia. Ah, cresceu. Opa, ovócito primário. Vou botar um aqui, ó. Tá vendo? 2N. Aqui a meiose 1, ela é reducional. Aí ela produziu o ovócito secundário, que é esta célula aqui, e o primeiro glóbulo polar, ou corpúsculo polar. Lembra que eu te falei, essa célula pode morrer no mês ou pode dividir em duas. Se dividir em mais duas, formam 2 segundos glóbulos polares, que vão morrer. Então, essa geração aqui é fadada à falência. Aqui está a meiose 2, que é equacional. Ok? Agora, esta célula, o ovócito 2, isso aqui, ó,
só se completa quando pintar o espermatozoide na jogada. Aí forma o óvulo e um segundo glóbulo polar, que também vai morrer. Então, 3 opções vão desaparecer e o óvulo será fecundado. Por isso que eu quero que você guarde o seguinte, veja, lá na espermatogênese, quantos espermatozoides a partir de cada espermatócito primário? 4, secundário, 2, espermátido 1, porque só diferenciou. Aqui é só 1. Quantos óvulos a partir de cada ovócito primário? 1, porque no máximo vão formar 3 glóbulos ou corpúsculos polares que vão morrer. Quantos óvulos a partir de cada glóbulo polar? Nenhum, porque morre. As etapas são semelhantes às da espermatogênese, proliferação, crescimento e maturação, que é a meiose. A meiose é a maturação. Não tem a diferenciação aqui. Espermatogônia, lá, aqui ovogônia. Espermatócito primário, lá, aqui ovócito primário. Espermatócito secundário, lá, aqui ovócito secundário. Aí lá espermátide, aqui não tem, lá espermatozoide, aqui óvulo. Tudo bem? Assim, olha que bonita a fecundação aqui, olha ele entrando. Aqui está o espermatozoide, aqui a corona radiata. E aqui você vê de novo as partes do espermatozoide, aqui toda a proteção da membrana do óvulo, olha aqui o corpo polar aqui esperando para ir embora, né? Aqui você vê os espermatozoides em torno da célula e aqui você vê a ovulação, a ovulação, olha aqui a fecundação ocorre por aqui, a gente fala em terço distal ou médio da tuba, né? E depois começa o desenvolvimento embrionário, que é um dos nossos próximos assuntos. Tudo bem, gente? Eu vou te contar pelo menos uma questão rapidamente para você ver o que anda cobrando por aí. Então vamos ver? Diz assim, analise as afirmativas a seguir referentes ao processo de gametogênese em mamíferos. Aqui ainda da época que era somatória, algumas universidades no Brasil são somatórias, você tem que somar os índices das setas. O gameta feminino é uma célula grande e imóvel cujo citoplasma aumenta muito durante o processo de formação. Sim, por que aumenta? Porque tem que ter nutrientes. Na formação dos espermatozoides ocorre uma etapa de diferenciação celular após a divisão meiótica. Perfeito, né? Após a divisão meiótica, cada ovogônia origina 4 ovócitos idênticos? Não, cada ovogônia só um ovócito, né? O processo de ovulogênese ocorre em etapas. Sim, permanecendo os ovócitos primários, estágio inicial de meiose, prófase 1, lembra disso? Durante a grande parte da vida da mulher. Gente, vou te falar um negócio. Você imagina uma menina de 18 anos que iniciou um ciclo ovulatório hoje. O ovócito primário que entrou em atividade estava 18 anos parado, né, lá no ovário dessa menina. Imagina uma outra menina de 40 anos. Ai, 40 anos menina? Sim. Você vai aprender que as mulheres sempre serão meninas. Esse ovócito primário estava parado lá no ovário há 40 anos. Era por isso que o pessoal relacionava mulheres com idade avançada tendo filhos com maior probabilidade de erro de meiose, como síndrome de Down, por exemplo. Hoje a gente sabe que também o homem avançado corre o risco, mas se falar da mulher é por causa disso, ok? De cada espermatogônia que inicia o processo, formam 8 espermatozoides? Não, 4, né? Espermatogônias e espermátides são células haploides? Não. Gônia, cito 1, cito 2, xidizóide, aqui é diploide. O número diploide característico da espécie só é reconstituído no momento da fecundação perfeito, quando forma o zigoto. Ó, aqui está a primeira afirmação. É no momento da fecundação? Sim. Quando forma o zigoto? Sim. Então aí estão as corretas, ó. 1, 2, 8, 64. Então, 64 mais 8
72, 74, você marcaria no gabarito 75, ok? Olha que bonitinha essa outra questão. As figuras a seguir representam os processos de gametogênese em animais, ó, célula germinativa, germinativa. Então, gente, é só você marcar aqui, ó, período de proliferação, aqui o de crescimento, maturação, que é meiose, e aqui a diferenciação, que não tem lá, ó. Olha aqui, aqui é espermatogônia, aqui é ovogônia. Aqui é espermatócito primário, ovócito primário. Aqui, espermatócito secundário, ó, ovócito secundário e primeiro glóbulo polar. Espermátides e espermatozoides. Aqui, óvulo e segundos glóbulos polares, que vão desaparecer. Mas veja, tudo que eu lembrar eu marco, porque eu sei que vão pedir acerca disso. Eu não vi ainda o comando da questão, mas se eu lembrar eu já marco, porque aí eu só marco a resposta lá atrás. Se eu tiver dúvida, põe interrogação no que eu tiver dúvida. O que é que diz ali? Supondo que se trate da gametogênese humana, é correto concluir que células com 46 cromossomos existem só no período 1. Será? Vamos ver. Ó, período 1. Aqui é diploide, mas lembra que essas células aqui ainda são diploides, que a meiose começa aqui. Opa! As divisões meióticas ocorrem em 2 e 3. Está dizendo que a divisão meiótica ocorre em 2 e 3. Opa! Será? 2 espermatócitos primários são formados a partir de uma espermatogônia. Não, cara, a partir da espermatogônia forma um espermatócito primário. A não ser que ele considere que vai virar espermatócito primário e formaria 2 espermatócitos secundários. Mas ele disse 2 primários, então está errado. Cada ovócito primário dá origem a um ovócito secundário. Isso aqui é verdade, Geraldo. A fertilização, que é a fecundação, ocorre durante o período 4. Só o espermatozoide tem isso? Então, a minha resposta é letra D. Viu, gente? Como é fácil a gente aprender a fazer prova, tem que saber jogar. Primeiro, conhecer. Quanto mais eu conheço, melhor. Segundo, jogar. Gente, um grande abraço, grande, terno abraço, fraterno abraço. Estuda, 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 que vai valer a pena. E muito exercício. Até a próxima.